Olá pessoal, vamos a mais uma história. Essa é curtinha, vou tentar ser o mais breve que eu puder. Diz que Epiteto, filósofo, não tão conhecido quanto Platão, Sócrates, Aristóteles, não tão conhecido quanto tantos filósofos maravilhosos que eu amo ler, amo conhecer e amo falar a respeito deles. Mas essa história de Epiteto é verdadeiramente fantástica. Ele era escravo, numa época que você nascia escravo e morria escravo, não tinha como mudar a tua situação social. Você nasceu escravo, você morria escravo. Mas ele sempre buscou conhecimento, o homem falava maravilhosamente, o homem era verdadeiramente além do seu tempo, além da sua condição social de ser escravo. Uma vez, ele foi meio que questionado, gente, sobre a questão dele ser um escravo e falar como filósofo, pensar que tinha conhecimento como filósofo, ou seja, ensinar, pensar a vida, porque filosofar é pensar a vida. E a resposta dele a essa pessoa que o indagou sobre a situação dele ser escravo e pensar ser filósofo e falar como filósofo, a resposta dele, gente, é realmente um primor, porque ensina para nós, tá? A fala dele. Ele vira para essa pessoa que o questionou, o fato dele ser escravo e falar como filósofo e ter um conhecimento como filósofo, tipo, como que você pensa que você é filósofo se você é um escravo? E ele responde: correto, Senhor, eu realmente sou escravo e contra essa situação eu não tenho como lutar, mas lutar contra a escuridão da ignorância, isso eu posso, porque eu sou escravizado no meu corpo, nas minhas obrigações que cumpro, mas na minha mente ninguém pode me escravizar. A situação de escravidão eu não posso mudar e seria muita tolice da minha parte querer mudar uma coisa, lutar por uma coisa que eu sei que não é possível. Mas contra a minha ignorância eu posso, eu devo e eu faço. Ou seja, gente, para mim não há resposta mais perfeita do que essa dada por Epiteto, porque ela se enquadra na nossa vida. Um exemplo que eu vou dar da prática diária da nossa vida. Geralmente, a gente se estressa muito em trânsitos, principalmente no Brasil. Muitos trânsitos, engarrafamentos gigantescos. E as pessoas se estressam, ficam revoltados, acelera o coração de raiva por estar parada num sinal, num grande engarrafamento que eu sei que de tal hora a tal hora aquilo é certo, o engarrafamento acontece. Mas quanto a esta situação do engarrafamento frequente na Paulista, na Rio Branco, na Presidente Vargas, seja lá onde for, eu posso mudar isso? Não, eu não posso, certo? Mas eu tenho possibilidades de mudar o trajeto, de mudar o meu horário para que eu fuja desse trânsito intenso? Sim, eu posso. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? No Brasil, eu trabalhei muito tempo em call center e tinha horários alternativos, 6 horas de trabalho, geralmente, eu fazia até às vezes 8 horas, mas eu sabia que se eu saísse do meu trabalho no horário entre 4h30, 5, 6 horas da tarde, eu estava lascada, porque eu ficava agarrada no trânsito, em Jacarepaguá, no centro do Rio, e eu morava em Jacarepaguá e eu trabalhava no centro do Rio, eu cheguei a trabalhar na Zona Sul e eu me ferrava naquele engarrafamento absurdo quando eu trabalhava nos horários que eu saía entre 4h30, 5 horas, 6h30, 6 horas. Então, qual era a estratégia que eu usava? Até porque eu fazia faculdade pela manhã, ia trabalhar à tarde. Sempre eu pegava o horário de trabalho a partir de 2 e 3 da tarde, de entrada, porque eu sabia que o meu horário de sair do trabalho não me chocava com os engarrafamentos da cidade do Rio de Janeiro, entendeu? Então, essa situação de fugir do engarrafamento, eu podia, por conta dos horários que eu podia ver na empresa se era possível me encaixar.
E graças a Deus eu sempre consegui me encaixar nesses horários de 2, 2h30, 3 horas. Então eu trabalhava 6 horas normal e às vezes ia até 8, mas eu sempre fugia dos grandes engarrafamentos mediante essa engenharia que eu tentava fazer junto à empresa que eu trabalhava. Então essa fala de Epiteto, esse ensinamento de Epiteto, aquele homem que o questionou, ele foi bem claro e objetivo. Realmente, deixar de ser escravo? Eu seria burro se eu tentasse bater ali nessa questão de eu ser um escravo. Porque se eu sei que sou e vou morrer sendo, porque era uma situação da época que não tinha como mudar. Porém, o meu pensamento, as minhas ideias, o meu querer saber, o meu querer aprender, o meu libertar com conhecimento, aí isso ele podia. E ele fez grandemente. Tanto que ele está na nossa história até hoje, ok? Era essa história que eu queria vir contar para vocês e eu espero sinceramente que vocês tenham gostado e busquem as falas de Epiteto, as frases dele, que eu tenho certeza que algo vai se encaixar na tua vida. Um grande beijo, até o próximo vídeo e que Deus abençoe todos nós.